Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe. Nós estamos na sexta-feira, na quinta semana da Páscoa, na verdade. Quantas coisas bonitas estamos vivendo e vivenciando neste tempo. Tempo que nós estamos agora preparando o nosso coração para experimentarmos as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Jesus passou realizando bem, fazendo bem e continua passando na nossa vida, na nossa trajetória de vida, continuando fazendo maravilhas. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O salmista vai dizer, na verdade. Então, é esse Deus que faz tantas coisas para nós e nos convida para este processo de conversão, de mudança, processo de confiança nele. E nesse processo de confiança, nós precisamos compreender que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não prefere a uns ou prefere a outros, mas ele nos convida a estarmos juntos e a caminharmos com ele. Muitas vezes somos nós que temos essa tendência, corremos esse risco de fazer acepção de pessoas, essa aqui ou aquela dali, né? E o Senhor nos convida, né? E na liturgia desta semana, justamente no dia de hoje, de João capítulo 15, versículo 18 a 21, Jesus vai nos dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e a minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o Senhor. O servo não é maior do que o Senhor. Compreenda isso. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram
a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Percebeu que Jesus ele vem nos alertando? Ele já vem nos trazendo, preparando os discípulos e também preparando a cada um de nós para enfrentarmos muitas vezes situações que a gente não acharia que iria enfrentar. E Jesus vem nos falando que se amaram a Ele, também nos amarão. Mas se odiaram a Ele, perseguiram Ele, imagine conosco, que somos seus discípulos. Então, quando nós vemos essas perseguições com a igreja, quando nós vemos esses impasses, Jesus já dizia que ia acontecer. O que fizeram com Ele, farão com aqueles que o seguem. Nós estamos vivenciando um período em que o Papa Leão nos faz sempre um convite: permanecermos fiéis ao Evangelho. Para nós, como sacerdotes, diáconos, bispos, aqueles que preguem a verdade do Evangelho. Eu não estou aqui para pregar a minha verdade, eu não estou aqui para pregar o que eu acho. Estou aqui para pregar a verdade do Evangelho de Jesus. Então, eu não estou aqui para pregar, fazer discurso político, não. Estou aqui para pregar o Evangelho de Jesus. O que Jesus nos ensina, o que Jesus nos convida. Não é verdade? Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados, coração angustiado, mas, Santo Agostinho dizia que o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. E isso explica muita coisa na nossa realidade, não é verdade? Quando tentamos viver sem Deus no centro, tudo se torna mais instável. Qualquer problema nos abala, qualquer dificuldade nos desestrutura, qualquer incerteza nos inquieta profundamente. Quando nós não colocamos Deus no centro, não é verdade? Quando você não coloca Deus no centro da sua família, quando você não coloca Deus no centro dos seus negócios, quando você vai começar um projeto, Senhor, seja o centro. Porque quando acontecem os desafios, nós sabemos quem está no controle, quem está nos ajudando, quem está nos dando forças. E muitas vezes é isso que nós não compreendemos. Não é verdade? Então Jesus vai dizer, que o servo não é maior do que o Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Compreende, amado irmão, amada irmã, que com certeza as perseguições não pararam e não vão parar. Porque aquele que permanece no amor de Jesus, permanece na sua verdade, vai ser perseguido. Porque Jesus vai dizer, mas tudo isso eles fizeram e farão contra vós, por causa do meu nome. Você está realmente enraizado, criou estrutura. São Leão Magno nos ensinava que o cristão que vive neste mundo, mas não pertence apenas a ele. Ou seja, temos responsabilidades aqui, na nossa vida civil, cotidiana, mas o nosso destino vai além. A nossa vida vai além. E quantas vezes estamos confusos em saber qual decisão tomar, por onde caminhar, como resolver, e nos desesperamos. E aí São Tomás de Aquino vai nos dizer que Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai. Verdade, porque iluminam a nossa inteligência, a vida, porque sustenta a nossa existência.
ou Ele, com Ele, para Ele. E com Ele tudo ficará completo. Mas sem Ele sempre vai faltar alguma coisa. Por isso, amados, que repito que seguir a Cristo, seguir o caminho, essa promessa que Jesus nos fez, que nós seremos perseguidos, maltratados por causa do nome dele. Ou seja, seguir ao Cristo não é algo automático, mas exige coragem, decisão. Não é apenas eu vou, Senhor, eu acredito. Tem aquela música belíssima do Frei Gilson, eu seguirei aonde for, Senhor. E é belíssima essa música, nos ajuda a rezar. Mas se realmente você vai seguir o Senhor, eu seguirei, Senhor, onde fores. Na perseguição, quando estiver te caminhando, você é cristão, quando estiver te apontando o dedo, você vai dizer isso, eu seguirei, Senhor, onde fores, Senhor. Eu seguirei. Então, é isso que nós precisamos entender, que Cristo nos faz esse convite e nós precisamos responder. Escolher viver o segundo Evangelho, mesmo quando isso custa muito caro, muitas vezes uma dor que, será que nós seremos capazes de suportar? Uma exigência de renúncia que nós precisamos fazer, será que realmente estamos dispostos a enfrentar tudo isso pelo amor do Evangelho? Quantos de nós desistimos, na verdade? Às vezes é mais fácil desistir, não é para mim, não consigo. E quando Jesus começa a ser mais duro nas palavras, me recordo aquela passagem quando ele foi duro e eu indo embora. E aí Jesus pergunta para os discípulos que ficaram, e vocês não vão embora? E Pedro fala para Jesus, aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E como é bonita essa profissão de fé, como é bonito compreender que só Ele tem palavra. Mas e quando vier esses momentos de perseguição que Ele disse? Perseguição, calúnias, e farão isso por causa de mim, por causa do meu nome. Como que será a nossa coragem, a nossa confiança diante disso? São Basílio Magno nos ensinava que a fé e a confiança firme de que Deus está presente e agindo, mesmo quando não vemos. Aí nós temos a tendência de murmurar, de reclamar. Por quê? Eu estou fazendo tudo direitinho, estou indo para a igreja, estou rezando, a coisa está dando errado e isso precisa tornar-se concreto na nossa vida, essa confiança. Senhor, eu sei que está caminhando assim, mas o Senhor está comigo. Quantas vezes ficamos inquietos, na verdade, porque queremos respostas imediatas. Eu quero saber por causa disso. Quantas vezes nos desesperamos porque não vemos saída e esquecemos de confiar. Por isso Jesus continua nos dizendo, não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe. Essa é uma ordem, mas também um convite. Um convite a confiar mais, a entregar mais, a depender mais de Deus. E o Papa Leão tem insistido que o cristão precisa redescobrir a confiança em Deus como fundamento da vida espiritual, especialmente em um mundo marcado pela ansiedade e pelo medo. Confiança precisa nos trazer a paz. Sem confiança não tem paz. Sem paz não há equilíbrio interior. E hoje o Senhor nos convida a um gesto concreto de entregar aquilo que está perturbando o nosso coração, está nos inquietando. Quantas vezes estamos passando por situações que nós não compreendemos? Ciclos da nossa vida que vão pesando, vão se tornando às vezes insustentável. E a nossa tendência é desistir, é mudar de caminho, não dou conta. Essa palavra é dura demais, não é para mim. Ou queremos moldar o Evangelho ao meu modo de vida. Eu vivo assim, então o Evangelho que se enquadra na minha vida. Não é
assim. Não é assim que a banda toca. Não é mesmo, não é mesmo. Aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Mas é nesses momentos que a gente não compreende, que a gente passa por grandes provações. Mas, Senhor, a provação, mas eu estou aqui. Eu não sei qual é a preocupação que você tem. Eu não sei qual é a aflição que você carrega, se é uma aflição por enfermidade, se é uma aflição na tua vida matrimonial. Eu não sei quais são as marcas que você vem trazendo, mas eu te garanto que não tenha medo de carregar, de confiar, buscando sempre as coisas do alto e coisas boas. Algo bom está por vir. Confia, acredita. Na verdade, nós, na semana passada, nós celebramos, na sexta-feira passada, São José Operário. Olha que belíssima história. Homem da confiança, homem que confiou na providência, homem que deu seu sim no silêncio, porque nós não encontramos, palavras que São José tenha proferido. Tudo ele agiu no silêncio. E aqui eu gosto de recordar esse grande homem que nos motiva, que nos ajuda a compreender. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele queria abandoná-la, porque foi pelo anúncio do anjo. E aí quando ele soube, e o evangelista vai dizer, o escritor vai dizer, ele quis abandoná-la em segredo. Queria assumir a culpa é minha, foi eu. E o anjo aparece para ele em sonho e fala, não, José, é obra do Espírito Santo, assume, pega a mulher, pega ela e o seu filho, assume. E ele, a partir dali, ele responde um sim silencioso. Ele não expressa verbalmente, sim, eu vou fazer, não. Ele vai e faz. Quantas vezes Deus nos pede e nós questionamos, murmuramos, não, mas não é assim eu não aceito, tem que ser do meu jeito. E nós vemos em São José, um homem virtuoso, prudente, que fez a vontade de Deus. E aí, Jesus ia crescendo, ia vivendo. Aí nós vemos o episódio de quando ele se perde no templo, e Maria fala, tua mãe, eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. Vejamos a presença de José, homem obediente, homem prudente, mas que com certeza fez a vontade de Deus. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José, nos momentos de dificuldades. Valei-me, São José, nos momentos de dificuldades que eu não sei como resolver. Valei-me, São José, nos momentos de dor. Valei-me, São José, quando eu não sei que situação vai tomar esse destino que eu estou vivendo. Valei-me, São José, quando eu enfrentar essa situação difícil, eu não sei qual decisão tomar. Valei-me, São José. Procure sempre a sabedoria de São José, que ele possa, assim como soube agir nos momentos de dúvida, no momento de confusão, José soube ouvir a voz de Deus. Não questionou, não murmurou, mas como aconteceu, como isso vai se dar, como vai ser. Simplesmente José fez a vontade de Deus. E Deus se realizou quantas maravilhas na vida de José e por meio de José na vida de Jesus, na vida de Maria, e assim o Deus que se fez carne habitou entre nós. Pode também realizar grandes coisas, grandes maravilhas na minha e na tua vida. Peçamos a São José, esse homem prudente, esse homem que foi com certeza alguém que ouviu muito a palavra de Deus, colocou o coração disponível, e assim Deus pode agir.
É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus quer fazer também com você. Abra o coração. Deixa o coração aberto, disponível, para Deus fazer grandes maravilhas na tua vida, na tua família, e que Deus abençoe sempre a tua saúde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.